Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi. E você, como sempre, é nosso convidado especial para falarmos sobre empreendedorismo, saúde, religiosidade, oportunidades, conhecimento, sempre com o intuito de transformarmos vidas. Está aqui comigo Gabi Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Levi. Que honra ter você aqui com a gente hoje. Me sinto muito feliz, né, de você ter aceitado o nosso convite e, com certeza, hoje iremos agregarmos muitas vidas. Obrigada, viu? E que eu, Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e estou à disposição para poder ajudar. Contem comigo. Aqui a gente tem a grata oportunidade de termos aqui conosco o Levi Correia. Ele está lá em Campinas, em São Paulo. Ele é consultor especialista em gestão estratégica de pessoas, gestão de projetos, comunicação empresarial, programação neurolinguística, empreteco, psicanalista clínico, mentor profissional e hipnoterapeuta. E, além disso, tem livro, além de ter atuado como professor de graduação, pós-graduação, extensão em 3 faculdades. Tudo isso, nós teremos hoje essa oportunidade desse bate-papo especial com o Levi Correia. E, assim, eu falei uma breve apresentação, Levi, mas você pode fazer um pouco mais para que todos nós aqui possamos conhecer cada vez mais esse trabalho e quem é o Levi Correia. Obrigado, Thiago. Agradecer mais uma vez a vocês. Assim, essa apresentação formal, ela mostra um pouco, mas eu tive um grato presente da vida, né, que eu digo que foi de Deus, que tem 12 anos e são gêmeos, que são meus filhos. Então, se tem um certificado que o amor de Deus me deu, foi os filhos. Então, eu sempre gosto de colocar dentro dos meus títulos, né, que eu acho que a partir deles, assim, qualquer um outro, assim, é uma mera necessidade, né, de ambiente, mas é bem isso mesmo, né? Eu comecei trabalhando ali em treinamentos com empresas, em treinamentos corporativos, já tenho isso há mais de 20 anos. Eu trabalho tanto a parte emocional quanto a parte empresarial. Então, eu levo o programa para as empresas, onde eu consigo levar para as pessoas ali, pela liderança, para a coordenação, um pouco desse olhar de longevidade, né? Não adianta a gente ter resultado a curto prazo e não ter as pessoas boas, né, saudáveis emocionalmente, fisicamente, para novos resultados, né? Então, eu levo todo esse pensar, né, dessas reflexões de que, sim, a gente consegue produzir bons resultados, conseguir uma vida leve e, mesmo assim, produtiva e gentil. E diante disso, eu também tenho atendimentos que eu faço aqui em Campinas, né, como psicanalista clínico, como hipnoterapeuta, como programador neurolinguístico. Eu sou apaixonado por lidar com pessoas, né? Minha carreira toda foi dedicada a pessoas e, por mais que tenham softwares, por mais que tenha tecnologia, ainda precisamos ter esse cérebro pensante por trás das organizações, né? E é um diferencial, né? Estamos aqui na tecnologia e eu tenho a oportunidade de conversar com 2 empreendedores, né? Então, a tecnologia nos ajudando também. Então, esse é meu mundo hoje, né? Também passei bastante tempo como professor em algumas universidades, e hoje eu trabalho tanto com treinamentos, palestras e mentorias, que eu chamo, né, de desenvolvimento pessoal e profissional. Nossa, bastante extenso, né, Levi? Queria até te perguntar, curiosidade minha, assim, como você dá conta? Como planejar, dar conta de colocar tudo isso em 24 horas? E aí eu sou bem sincero nisso, viu, Thiago e Gabriela? Nem sempre foi assim. Eu precisei ter, naquela época eu não tinha ainda nem o CID de burnout, né? Mas eu tive, com certeza, um burnout, né? Onde eu comecei a entender que a gente precisa levar uma vida para chamar de nossa e não uma vida para ser aparência para os outros, né? Exato. E isso foi condicionando aí novos comportamentos, né? Inclusive como referência para os filhos, né? Os filhos, eles nos olham como vitrine daquilo que a gente expõe na fala, mas muito mais no comportamento.
E então nem sempre foi assim. Hoje, meu dia começa cedo, meus filhos vão às 5h30 para a escola, então meu dia já começa por aí, onde eu tenho a oportunidade de tomar um café da manhã com a minha esposa e depois começar nas minhas atividades, né? Naturalmente, hoje eu costumo dormir mais cedo do que antigamente, né? Quando estava na faculdade, chegava em casa próximo da meia-noite, já dormia 1 da manhã, né? E fiz isso até 2019. Tem algumas premissas importantes que a questão do planejamento ela faz com que a gente olhe um pouco mais para frente. Mas se a gente não trata ele de uma forma leve também, viu, Gabriel e Thiago, ele pode virar um peso, né? A gente enrijecer aquilo que a gente pensou, idealizou, e é bom que a gente tenha um pouco mais de gentileza com a gente. Então, o que eu faço? Sempre domingo à tarde, eu tenho ali um tempo em que já na sexta-feira eu venho programando e alinhando, onde domingo à tarde eu deixo esse tempo para olhar para a semana, né? Onde eu vou construindo minha agenda, o que eu vou fazer, os treinamentos, né? E isso me dá uma visão. Mas hoje eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de sair no meio da semana, eu fiz isso ontem, e acompanhar um treino de futebol do meu filho. E vou sem culpa, porque eu já fui essa pessoa de sair e ter culpa, e de se cobrar empreendendo e se cobrar produtivo, mas são formas da gente poder avançar aos poucos com a vida, né? E a gente vai aprendendo muito com os tropeços, né? Então, Isso mesmo. basicamente é isso, não tem mistério, tem um plano, né? E esse plano ele não é enrijecido, mas eu aprendi uma coisa, não adianta a gente conseguir chegar lá onde a gente deseja chegar sem saúde, sem autocuidado, sem momento de uma relação mais leve com a gente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: o que adianta a gente ser o mais rico lá do cemitério, né? E que adianta a gente levar tudo o conhecimento e as obras que não são materiais a gente não conseguiu transpor, né? Então, basicamente isso. Não sei se ajudei a pensar sobre esse tema. Nossa, com certeza já abriu a mente aqui, nossa. E eu ia até te perguntar, porque é uma das questões que a gente vai abordar aqui hoje é o medo. Eu acho que está muito ligado também a toda essa questão da gente estar muito querendo conquistar as coisas, ter dinheiro, que é importante, a gente sabe que a gente precisa dele e a gente merece tê-lo, né? Mas eu vejo muitas pessoas colocando acima, né, acima de tudo, de todos, e eu vejo muitas pessoas assim bem ricas, falando em questão aquisitiva, né? Mas que perderam família, que não têm saúde e que são tristes, né? E são pessoas tristes. E então, assim, eu acho que tudo também está tudo relacionado aos nossos sentimentos, Levi. E eu quero até acrescentar, aproveitar a oportunidade da Gabi. Você, quando disse assim que você chegou nessa etapa até 2019, mas que hoje você leva sem culpa. E como você conseguiu chegar, né, nesse momento em que consegue ter esse seu momento, ter essa gentileza com você e sem ter a culpa, que muitos de nós ainda temos. A gente quer, como se diz, pegar o fio da meada para a gente tentar se curar também em relação a isso. Bora lá. Digamos assim, não é uma receita pronta, né? Eu acho que cada um de nós consegue olhar para alguns pontos e conseguir refletir a partir disso. Não foi algo que começou em 19, mas quando eu me vi na pandemia, e aí eu quero tocar em alguns aspectos, comecei a me perceber de forma diferente, ali foi um divisor de águas, né? Mas desde 2006, meus filhos nasceram em 2011, mas comecei muito mais intenso nessa vida universitária em 2006. Eu rodava direto, atendimento, treinamento, aula, atendimento, palestra, aula, né? E eu me via cada vez mais distante de coisas caras da minha família, do meu relacionamento, do meu momento com a minha mãe e com o meu pai, né? E dentro daquela crença ainda de que a gente precisa produzir para ter resultado. Exato. E esse excesso de produção, ele vinha muito mais diante de uma falta que eu não percebia. E hoje a gente sabe que a gente consegue talvez entregar melhor, com mais qualidade e com menos velocidade.
E do que adianta a gente ser extremamente focado e veloz naquilo que não interessa? E isso é um dos pontos a se pensar, porque às vezes a gente acha que ter agenda lotada, de ter todos os compromissos ali, né, ainda tem aquele status de dizer assim, não tenho tempo. O que eu acho hoje tão interessante é eu conseguir ter um espaço na agenda da semana e poder falar com dois amigos tão interessantes, né? Agora, você pega aquele executivo que nunca tem tempo para nada, será que ele tem tempo para o filho? Será que ele tem tempo para o relacionamento? Gabriela e Thiago, em algumas palestras eu costumo abrir com uma frase que é a seguinte: eu sei que ela impacta, mas é uma frase para trazer as pessoas para pensar, né? Será que a gente precisa ficar doente para mudar de vida? É. Será que a gente Nossa. consegue, através das pequenas percepções, ir mudando? E às vezes não, às vezes a gente precisa tropeçar, às vezes precisa doer. Às vezes a gente precisa passar por situações que se movimenta dentro da gente algo para que isso ressoe, né? Mas dentro da questão da pandemia, eu lembro muito bem, eu sempre gostei muito dos atendimentos presenciais, das palestras, das trocas de energia. E aí chega um momento em que tudo se fecha. Os atendimentos zeram, né? Eu vou para dentro da minha casa com os meus dois filhos, com a minha esposa. Os meus filhos tentando se adaptar àquele ambiente da internet, né? Onde a escola também não estava tão preparada, né? E eu via que ali algumas emoções, e a gente vai começar a entrar um pouco nessa seara das emoções, começavam a tomar conta de mim, um pouco de raiva, por não conseguir controlar, um pouco de tristeza, por não ter previsto, né? Mas eu vendo que meus filhos davam mostras de que poderia ser interessante. Como assim meu filho está brincando, fazendo lição? Eu me peguei um dia, Thiago e Gabriela, repreendendo eles da seguinte forma: filho, enquanto você faz lição, não deve brincar. Olha só essa frase. Filhos, enquanto você faz lição, não deve brincar. Vamos pensar como figura de autoridade para os nossos filhos, né? Às vezes, mensagem como esta entra de uma maneira subjetiva e, às vezes, a criança traz ali um aprendizado que, na adolescência ou vida adulta, a vida não pode ser leve. Se ele pegar isso de uma forma literal, ele está criando ali uma forma de lidar com dureza com a vida. Né? E eu falei, não, está aqui a grande prova para mim. E paralelo a isso, né, ao me observar, duas coisas tão interessantes eu posso comentar com você. Eu percebi na realidade a diferença entre ver e enxergar, e ouvir e escutar. Sim. Porque no dia a dia da velocidade da vida, será que a gente está enxergando mesmo ou só vendo? Com o advento da internet, da rede social, quando você fala com um amigo, muito mais nos relacionamentos, será que eu estou ouvindo ou estou escutando também? Lembrando que tanto enxergar quanto escutar pressupõe interpretar, né? Então, na relação com os filhos, quando a gente troca, quando ele fala, eu tento, e é um exercício. E aí eu convido, né, os amigos que nos assistem a levar isso. Porque se eu estou com um aparelho, se eu estou com a mente ansiosa, pensando lá no futuro, eu deixo um local muito precioso, que é o meu presente. E carece hoje, Gabriel e Thiago, muito de presença no presente. A minha habilidade de estar no futuro, no passado, ela se põe na nossa frente a todo momento. Puxa, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse virado à esquerda ou à direita, se eu não fosse... Não, já foi. O que eu aprendi que eu trago para o presente? Né? Ao ponto que se eu estou muito lá na frente, quer dizer, eu saio de um ambiente caro para mim. Então, aí a gente começa a perceber o que a gente deixou de lado nesse presente, sem presença, né? E trazer a presença, no primeiro momento, pode ser desconfortável. Porque a gente começa a dar conta e perceber coisas que a gente não percebia. O quanto a gente estava sendo inconveniente, o quanto a gente não escutava os filhos, o quanto que a relação, muitas vezes, com os pais estava distante. Mas a rotina, ela suportava, né? A rotina me deixava ali numa falsa sensação de que eu tinha um ganho, quando, na verdade, a gente poderia estar colecionando perdas. E aí, respondendo ao Thiago, né, a questão da culpa,
A culpa, ela é como uma forma de nos apresentar com consciência o que está acontecendo, para a gente atribuir valor. Quando eu começo a minha jornada de autoconhecimento, não ignorando aquilo que me incomoda, mas entendendo aquilo que quer me dizer, eu começo a atravessar o que eu posso chamar de culpa, o que eu posso chamar de raiva, o que eu posso chamar de medo. Sem atribuição de sentido e razão e consciência, eu sou simplesmente um escravo das minhas emoções e dos meus impulsos mais primitivos, né? E aí, a gente entrando um pouco também, Thiago, e me corte, por gentileza, se eu estiver me alongando, Não, tá? A gente está exatamente. aproveitando, A na gente tá verdade, sabe, Levi? aproveitando. A entrevista aqui deixou de ser uma entrevista, a gente está assim, se deliciando com tudo que você está nos falando. Exato. Porque apesar de ser falas suaves, falas tranquilas, não deixa de ser uma porrada para a gente que está escutando tudo isso que você está falando. Encarar as verdades é complicado. Exato. Você sabe, Tiago e Gabriela, eu tenho sempre, né, alguns flashes comigo de situações marcantes que sempre eu usava como recurso para me empoderar. Eu lembro que de uma vez eu estava cansado, né, chegando em casa, eu tinha dado treinamento, ia dar aula. Naquele dia eu ia dar uma palestra ainda, né? E estava cansado, minha filha estava indo para o balé, ela estava com 6 anos. Ela virou para mim e falou assim: Papai, você vai dar aulinha hoje? Eu falei: Papai, vai, filha. Ela virou para mim e disse assim: Então vai e arrasa. Nossa! Aquele dia quase que eu virei pirueta no palco ali, né? Na apresentação. Ali eu senti uma coisa chamada felicidade, um propósito congruente. Ou seja, eu encontrei algo fora de mim que me serviu como uma energia para dar uma sequência. Mas aquilo, para mim, era algo que, no dia a dia, por si só, não esgotava. Eu queria mais ficar tempo com ela. E Sim. aí vem uma coisa que é assim, como que eu consigo produzir melhor, com mais tempo de qualidade com a minha família? E aí vem uma coisa que raramente a gente percebe, que as pessoas desenvolvem no dia de hoje, que a gente tem estratégia emocional, que a gente tem estratégia com os nossos negócios, é a gente ficar inconformado em sermos os nossos piores inimigos, é a gente ficar inconformado em viver uma vida que a gente não daria para ninguém que a gente gosta, criando ali mecanismo para poder suportar. Chega um momento que eu falo assim: não, né? Se eu atendo 20 por dia, eu quero atender 15. Agora eu quero atender 10. Eu vou aumentar a qualidade, mas eu vou produzir muito mais de valor. E aí a gente começa a falar de uma outra forma na relação da estratégia, na relação de entrega de valor com a vida, com as empresas, com o negócio, com a gente mesmo. E aquela sensação de culpa vai ficando de lado, viu, Thiago? Porque a gente começa a provar para a gente que a gente é capaz, sim, de fazer com 10, muitas vezes mais do que a gente fazia com 20. Não em volume, mas em qualidade. E Não a em gente tempo. é tão importante e a gente vai quando a gente vê resultado, porque eu acho que tudo são escolhas nossas, né? Quando a gente toma consciência que a gente precisa de qualidade de vida e que não está que a nossa qualidade de vida não está ligada somente no profissional, mas está muito ligada ao espiritual, à família, né, aos nossos relacionamentos com os amigos também. Aí a gente vê que vale a pena, né? Vem aquela sensação de felicidade, igual você falou. E que aí a gente começa a se enxergar com amor, com carinho, numa relação melhor com a gente, numa disposição, sentindo uma autoestima, né, com a nossa habilidade de se autoestimar. E aí a gente Sim. consegue fazer isso de uma maneira natural e não de uma forma maquiada só para o mundo ver, né? E ele vai ver o quê? Vai ver a maquiagem, mas por dentro a gente pode estar vivendo um caos, uma guerra interna, né? Estampado por um sorriso que não convence nem a gente, né? Que não convence nem a gente. Nem a gente. Vai chegando um ponto também que a gente não consegue nem disfarçar. Né? Chega um ponto que ou o corpo físico fala,
ou a mente fala, alguma coisa vai transbordar. E a gente tem que saber lidar com isso. Exato. Você quer um termômetro, Gabriela, interessante para a gente começar a perceber Quero, sim, os sim. nossos, como eu chamo, os nossos espectadores, telespectadores, vão assistir com vídeo, né? É o que a gente está trocando aqui, certo? Sim. Posso fazer um exercício para deixar como reflexão para eles? A gente Sim, pode? claro, por favor. Tá bom. Então, por gentileza, façam assim com a mão. Isso. Virem para vocês. Pensa em 30 segundos em 5 pessoas mais importantes para vocês e coloca uma em cada dedo, por favor. Sim. Ok. Não precisa dizer. A pergunta que eu faço é: em qual dessas posições você se colocou? Meu Deus. Não está. Você entende que aí tem um ponto importante de reflexão, Entendo. Gabriela e Thiago? Sim. Porque a Entendo. gente foi feito, a gente foi produzido, desde papai e mamãe, a servir ao mundo. A servir para o papai me agradar, para a gente ser aceito. Essa ferida da rejeição que todos nós temos nos leva, muitas vezes, a uma velocidade de entrega pela vida, para as pessoas, em querer deixar todo mundo bem e a gente mal. Aí nós temos um problema. E quando a gente convida as pessoas a se olharem, a se escutarem e encontrar nelas formas de serem mais gentis com ela, o que eu estou dizendo é isso: se coloque aqui. Se coloque aqui. Eu posso colocar minha esposa, meus filhos, eu posso colocar Deus, meu pai, minha mãe, mas eu tenho que estar aqui. Se eu não estiver bem, eu não sou um bom pai. Se eu não estiver bem, eu não sou um bom profissional. E por que que eu nasci e cresci com essa ânsia de agradar os outros? Porque eu aprendi a resposta disso, que se chama prazer. Como eu era aceito, como eu pertencia nos grupos escolares, de que forma que mamãe ou papai sorria para mim, e aí eu vou criando esquemas dentro de mim para poder suportar a vida, mas que desloca de mim, desloca de uma pessoa importante. É o caso do medo, né? O medo. Eu estava lendo, Levi, eu quero até te perguntar. O medo, ele que origina as outras emoções ruins? É isso? O medo é uma emoção, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva, assim como o nojo. E eu tenho os sentimentos que são as derivações das emoções, né? Então, o medo, ele é uma resposta adaptativa diante de um estímulo, certo? Então, o medo, eu tenho um objeto, eu tenho algo que me gera esse medo, diferente da ansiedade, que é algo subjetivo. Então, eu tenho medo, por exemplo, de um cachorro. Né? Se eu estou andando na rua, é natural e é normal e é importante que eu tenha medo, talvez, de um cachorro solto ali com um tom mais agressivo. Então, me vem a consciência, meu corpo vai entender que eu estou com medo, ele vai me preparar para um processo que a gente chama de luta ou de fuga, né? Ele vai disparar ali adrenalina e cortisol para fazer eu sobreviver, ok? E aí, a ansiedade é aquilo que me gera, é uma outra face do medo, ok? Que é algo subjetivo. Que é algo que minha mente, à espreita de uma possível ameaça, ela começa a colocar hipóteses. E à medida que eu não cuido disso, eu posso ir para os transtornos. Transtorno de ansiedade generalizada, eu posso ir para as fobias, né? Fobia social, N tipo de fobias. Mas, assim, é importante pensar, o medo não é ruim. A gente está vivo até hoje porque a gente conseguiu se adaptar. O ser humano, ele é frágil, perto dos animais que tem aí na natureza. Mas, com medo, né, e com a nossa forma de lutar ou de fugir, a gente conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Eu costumo dizer em alguns encontros que eu tenho com jovens, né, eu gosto muito de estar nesse ambiente, o que vocês fariam se vocês não tivessem medo? E aí começa a vir respostas, né? Nossa, eu conquistaria isso, eu conquistaria aquilo. Aí eu viro para todos eles assim, para ficar ali uma marca de percepção, eu digo, não, vocês estariam mortos. O medo é importante.
Agora, eu preciso entender qual a proporção que eu tenho do medo, né? E o que eu faço a partir daquilo que eu sinto. O primeiro passo, e aí já começando a falar um pouco dessa desconstrução, viu, Gabriela e Thiago, Sim. é não ignorar. Sim, eu tenho medo de cachorro. Sim, eu tenho medo de cobra. Sim, eu tenho medo em andar em uma rua que não tenha uma iluminação pública de qualidade, né? Mas é um medo, um objetivo. O que me gera ansiedade, o que me gera um excesso, isso tem que ser avaliado com a parte cara que nós temos, que se chama consciência. Nós temos uma parte chamada córtex pré-frontal, que é bem aqui, ó, né, do neocórtex novo, né, que ela nos traz aí a possibilidade de pensar, de raciocinar e responder com inteligência às coisas que nos atravessam. Se eu não tenho isso, eu deixo que minhas emoções ou minha parte mais primitiva tome acesso, vá em frente e organize as coisas por mim. A nossa mente é programada para evitar dor. Se a nossa mente é programada para evitar dor e para fazer nos proteger, qualquer sinal de ameaça, o que ela vai fazer? Opa, eu tenho uma cartilha aqui, né? Se ele não tiver uma resposta consciente, eu já chego a fazer, né? Eu vou mandar ali cortisol, adrenalina, eu vou mandar sangue para as extremidades, eu vou fazer o coração dele, né, pulsar mais rápido, que é para preparar. Agora, essa ameaça é real, é imaginária, né? Como que eu consigo lidar com isso? Consciência. Eu preciso desenvolver uma parte minha, que é uma parte que raramente se ensina, que é saber ter a leitura daquilo que eu sinto e muito mais como eu posso reagir de uma maneira mais inteligente das próximas vezes que eu sentir. Como chama isso? Inteligência emocional. As pessoas vendem a inteligência emocional como controlar as emoções, Gabriela e Thiago. E não existe isso, ninguém controla a emoção. Não vou sentir mais raiva, não vou sentir mais medo. Vamos sentir sim. Agora, a inteligência emocional se dá quando a gente consegue reagir de forma inteligente às emoções que nos atravessam. Quer um exemplo? Sim. Tristeza. A gente tem um culto nos dias de hoje, alta performance. Eu não posso acordar mal, eu tenho que estar feliz, saltitante, acordo, tomo um banho gelado, corro 20 quilômetros, tomo meu suco detox, né? Sou aquele padrão. Ok. Aí tem um dia que eu não acordo bem. Nossa, eu sou criticado. Como assim eu não posso acordar bem? A resposta é: você pode. Isso é ser humano. Eu posso estar um dia um pouco mais introvertido, isso é a vida. Aliás, eu preciso passar pela tristeza para entender o que é alegria. Se eu estou todo momento numa alegria, eu estou ignorando algo dentro de mim. Não existe pessoa 100% alegre a todo momento. Sim, sim. Emoções, ele é extremamente importante. A raiva é uma energia de limite, né? De limite. Opa, senão as pessoas passam por cima de mim e eu não consigo reagir, é limite. É igual, Percebe? é igual o povo fala sangue de barata, né? O povo fala assim, nossa, fulano tem sangue de barata, porque todo mundo trata ele da maneira que quer, do jeito que quer, e ele tá tudo bem. E aí a gente vê esse sangue de barata explodindo depois de uma maneira até perigosa, né? E é interessante a gente perceber as pessoas, né? Meu filho gosta de futebol, né? E sempre que eu posso, eu assisto ele nos treinos, né? E ele fica mais estimulado quando eu desafio ele do que quando eu motivo. Vai lá, filhão, faz gol, eu quero que você arrase. Não, eu duvido que diante desse time aí, né, você consiga ter a performance que você teve no jogo anterior. Ele gosta disso. É o jeito dele. Agora, o erro a não cometer é achar que o jeito que eu estimulo ele, eu posso estimular a irmã. Estimular o outro. A irmã já é diferente, né? Por isso que Exato. as receitas prontas, Gabriela e Thiago, elas caem por terra. Os 5 passos para o sucesso, 10 formas de ter alta inteligência emocional, isso é muito vendável. Mas no dia a dia, o ser humano ele é muito individual, É. ele é muito ele, né? Tem uma frase atribuída a Carl Jung que diz assim:
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Porque Exatamente. senão, nós deixamos os nossos títulos, rótulos e certificados passar à frente. E aí tira a nossa parte humana, né? Que é crucial, principalmente nos dias de hoje. E a gente, assim, né, Levi, se igualar também àquela pessoa, né, igual você falou, enxergá-lo com a alma humana. Porque do mesmo jeito que você tem seus medos, suas preocupações, os seus desafios, aquela pessoa também tem os dela, talvez diferentes, mas tem. Então, eu acho tão legal esse lado humanizado que os profissionais, graças a Deus, assim, eu sei que tem que melhorar, mas principalmente os profissionais de medicina estão enxergando, vendo que é necessário ter, até para a melhora do paciente, de um tratamento humanizado com aquele paciente, o tanto que faz diferença na vida das pessoas. Então, igual você falou, olhar, enxergar com essa, né, com essa alma, né, é importante demais. Sim, pode falar, pois Oi, não. Thiago. Não. Porque eu ia, assim, vendo tudo isso. Ah, Não, mas nós queremos aproveitar ao máximo a sua participação. E eu queria ver justamente isso. Você realmente fala assim, não tem uma receita de bolo para a questão da inteligência emocional, mas às vezes para ter esse autoconhecimento sozinho é difícil. É difícil chegar, se encarar com as adversidades, e se enxergar como você realmente é, às vezes não é fácil. Precisamos de alguém para nos auxiliar. É a forma que eu acho que eu devo replicar tudo e a todos. Isso eu acho que não. Mas tem algumas pistas, né? Por exemplo, tem uma psicanalista austríaca da época de Freud que ela tem uma frase linda que diz assim, ó, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Melanie Klein. O que é interessante pensar com essa frase? Tudo que eu tenho hoje, que de alguma forma eu estou trocando com vocês, ele vem de uma bagagem de aprendizado, de treinamento, de livros, de sim. mentores, né, de passagens. Eu aprendo a todo dia. E eu aprendo muito mais com vocês, com os clientes, muitas vezes, do que dentro de uma formalidade de alguns lugares que a gente pensa onde aprende. Agora, dentro da nossa disposição de aprender, a gente tem que buscar também, dentro de nós, a nossa capacidade de reaprender coisas que a gente hoje abraça sem perceber. É tudo aquilo que a gente acha que sabe e que não sabe, que a gente simplesmente aceitou desde a infância como verdade absoluta, né, como crenças, como padrões, como rótulos, que eu simplesmente deixo que façam parte de mim, né? Então, por exemplo, quando eu me percebi dentro da universidade, da primeira vez que eu coloquei o pé na classe, eu tive uma fobia. Olha. Eu tive uma fobia. Ali, eu presenciei algo em mim. Tinha duas saídas: ir buscar um tratamento ou fugir. Lembra? Luta ou Aham, sim. fuga. Fui buscar um tratamento. Conheci a programação neurolinguística, comecei a terapia, né? E depois fiquei quase 7, 8 anos dentro da universidade. Então, assim, dentro dessa forma da gente construir a nossa inteligência emocional, autoconhecimento, terapia, treinamento, escutar e conversar com pessoas interessantes, né? Para ir desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, ao ponto que se eu também estou me cercando ali sempre de pessoas que me levam para o pior, que me geram insegurança, né? A gente tem um pensamento que ele é bem interessante a se fazer, que é o ambiente ele é a sombra da mente. Eu sou um pouco da média das pessoas com que eu convivo. Sim. Se eu estou do lado de pessoas empreendedoras como vocês, assim, que a gente está trocando e conversando sobre possibilidades, eu tenho uma energia, eu tenho uma disposição. Agora, se eu estou do lado de pessoas extremamente inseguras, e não vai dar certo. E na minha família, nunca ninguém fez sucesso.
Imagina, né? Deixa isso de lado. Isso daí é tão danoso quanto aquilo que você carrega sem perceber. Olha que interessante dessa construção que eu vou falar com vocês. Olha, vamos entrar um pouquinho na mente, na química, em tudo que vai Sim. compondo, né? Todo pensamento gera sentimento. Todo sentimento estimula comportamento e todos os meus comportamentos vão me levar para resultados. Olha onde a gente vai entrar agora. Pensamento bom, sentimento bom, química boa, biologia boa, pensamento ruim, sentimento ruim, química ruim, biologia ruim. A química do medo, adrenalina, cortisol, ela me nutre de uma forma internamente. O problema é eu ficar viciado por ela. O tempo todo, né, Levi, tá? É uma coisa que não é nem mais real, né? É algo do pensamento mesmo. Você começa a ter vários pensamentos ruins e aquilo ali você vai criando na sua mente que vai acontecer. E é um excesso, porque eu tive síndrome do pânico, né? Então eu falo assim que é um excesso de pensamentos muito ruins. Então, foi até parte do meu tratamento e que eu faço muito hoje, a questão da oração, de sempre pedir a Deus para que eu controle os meus pensamentos, que eu tenha controle dos meus pensamentos, que eu tenha pensamentos bons. Porque quando a gente não tem a consciência, a gente vai deixando esses pensamentos tomarem conta da gente o dia todo. Tudo que a gente vai fazer tem perigo. Vai atravessar uma rua, claro que o medo te faz olhar para os dois lados, ter a cautela. Mas a pessoa que está já com pânico, ela não consegue nem atravessar a rua, ela paralisa você. Você toca num ponto extremamente importante, né? Que é quando a gente começa a entrar nos transtornos, né? Se a pessoa começa a perceber a evolução dessa ansiedade, desses modelos que não dá conta, já vai normalizando e romantizando, ela está a um passo ali de um limite que ela não deve atravessar, né? Então, sim, é importante buscar ajuda, sim, não é sinal de fraqueza, sim, a pessoa pode se cuidar, né? Dentro desse processo, quando a gente começa a perceber que eu estou muito estressado, a ansiedade está tomando conta, eu não consigo dormir direito, eu estou normalizando levar trabalho para casa. Quer dizer, ali é um problema que eu estou escondendo embaixo do tapete. Chega uma hora que eu vou tropeçar, né? E tem formas e tem recursos, né? Você tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, quem olha distante não está sentindo ou passando o que você está sentindo, só você. Sim, sim. Né? O seu chefe, o seu gestor, a família, ninguém vê. Por quê? Ali ele não está em contato com aquilo que você sente. Então, o sentir, ele é muito individual. O jeito que meu filho sente o medo é diferente do que minha filha sente o medo. A E a nossa forma de lidar proporção, né? A e a proporção. proporção. Exato. Exato. Então, toda vez que eu entendo, trago para a consciência, eu consigo, de alguma forma, lidar. Interessante pensar que quanto mais eu nego, mais eu amplio. Tudo aquilo que eu ignoro, eu mantenho em mim. Então, o primeiro passo é não negar. O primeiro passo é entender assim, eu preciso de ajuda. O primeiro passo é entender assim, eu não preciso lidar sozinho com isso que eu estou sentindo. Problema compartilhado é problema dividido ao meio. E tem ótimos profissionais que podem nos ajudar, né? E isso Nossa, nos leva sim. ao quê? A uma possibilidade, Gabriel e Thiago, não é? Leva uma possibilidade. Diferentemente, e infelizmente eu vejo muito por aqui, né? O anestesiamento das emoções. Cada vez mais eu vejo bares lotados. Cada vez mais eu vejo a juventude, né, se entorpecendo aí de bebidas, né, como forma de anestesiar aquilo que está sentindo. Isso daí é um grande problema. É um grande problema, é um passivo que vai sendo criado que em algum momento vem essa conta. Freud tem uma frase muito interessante que diz assim: onde abundam as dores,
brotam os licores. Aonde abundam as dores, brotam os licores. Qual que é o convite, né? Qual que é essa falta? Qual que é esse vazio? Exato. O que essas emoções estão nos levando a fazer? Todo Trazer excesso tem um vazio, né, Levi? Esconde grandes faltas. Perfeito. Sim. E nesse aspecto, Levi, a gente passou por um período que a gente não tem como deixar de falar, que foi a pandemia que atingiu a todos nós. E você acredita que no pós-pandemia, hoje a sociedade ela consegue buscar mais essa interação para se autoconhecer, para realmente observar essas adversidades que nós temos, não mais só física, mas também mental? Sabe, Thiago, que assim, o que mais eu escuto dentro dos fóruns de terapia, dentro das interações com amigos, é que assim, a gente não tem ainda uma noção do passivo da pandemia, né? Antes da pandemia, o Brasil já brigava pelo um dos primeiros postos de país mais ansioso do mundo, antes da pandemia, né? Agora, não dá para passar por um ambiente, por um período assim, e dizer que melhorou. Agora, é claro que, à medida que isso vai acontecendo, e as pessoas vão buscando ajuda também, a gente começa a descobrir um pouquinho, né, isso que está encoberto. A gente começa a olhar, a dar conta, a perceber. O poder público começa a olhar com uma certa seriedade para o tema, que muitas vezes só é percebido, né, quando está já numa situação muito devastadora. Né? Então, assim, o que consegue se perceber hoje, e é uma das minhas linhas de trabalho, é uma romantização do estresse. Uma romantização de você conseguir resultado a qualquer custo. Né? E isso leva você, né, eu tive a oportunidade de acompanhar aí também o nosso amigo Ruyter falando, que é um grande amigo, né, ao burnout. Né, ao burnout. Ou seja, eu não percebo, eu normalizo e daqui a pouco eu estou romantizando aquilo que eu deveria cuidar. E isso invade família, isso invade relacionamento, isso invade vidas. Né? E aquele resultado de curto prazo, que poderia ser trabalhado e construído uma longevidade maior, esgotou ali a possibilidade de ter uma conquista superior. Não? Eu até, assim, já que tocou nessa entrevista que nós tivemos com o Ruyter também, em casa eu fui refletir um pouco com a minha esposa sobre isso, para ver se o burnout, ele chega primeiro ou ele acaba que chega depois. Porque, por mais que nós sabemos que seja uma questão voltada para o corporativismo, do trabalho, né? Mas ele não se desvencilha do meu problema familiar, ele não se desvencilha da minha rotina financeira, não é? E tem um dado que é bem interessante, que é assim, as mulheres são mais acometidas. E sabe por quê? Porque elas não são só profissionais, elas chegam em casa, elas têm a casa, elas têm os filhos, ela tem o relacionamento. Então a mente ali, ela continua dentro daquela ativação total e o estresse continua, o desgaste. Então se a gente pensar que é só de uma esfera corporativa, a gente está tendo uma visão um pouco míope da situação, mas a gente entendendo que isso invade a família. E a continuidade daquilo que começou na empresa continua em casa. Né? E se não vem a reflexão e o conhecimento por parte do companheiro, acha que é fraqueza, vai normalizando, vai sair para jogar futebol e acaba ali a intensidade disso ficando cada vez maior. Né? É aquela cobrança, né, Levi? A cobrança, assim, você tem que acordar cedo, malhar, ser muito produtivo, tá de bom humor o tempo todo com as pessoas, e tem que sair à noite também, e tem que dar atenção para filho, para esposa. E é aquela coisa assim que a gente vai fazendo no automático. E quando o corpo começa a dar sinais de que quer dormir mais um pouco, um dia, né, que não quer mais estar saindo à noite, que já quer ficar... Às vezes, a gente não escuta isso. E frustra até. Por que eu não estou conseguindo? E fica aquela frustração de não cumprir aquela rotina. E a gente tem que saber lidar com essa frustração, com esses imprevistos que acontecem em nossas vidas também, né?
Sabe qual que é a mentira mais contada nos dias de hoje? Sim, pode falar. Tá tudo bem. Está Essa. tudo bem realmente. Às vezes é perceptível. Por quê? Porque a gente aprendeu a normalizar isso. É a cultura do esgotamento. É a gente achar que a gente precisa estar sempre correndo, que é luxo você falar que não tem espaço na agenda, né? Ainda pensar que quando você sai para fazer mulher, vou pegar o exemplo do feminino, Uhum, né? sim. Eu atendia uma mãe recente e ela me dizia assim, Levi, eu não tenho tempo para mim. Como que seria, eu dizendo a ela, se você tivesse ali 10 ou 15 minutos tomando um banho bem relaxante? Você sabe, Gabriela e Thiago, Eu sei. de um encontro para outro, ela se permitiu fazer isso. E há 3 meses ela não tinha isso, porque o bebê estava muito agarrado com ela. E eu fiz esse exercício com ela. Falei, mãe, você acha que você não precisa estar bem para você ser uma boa mãe? Quando que você vai começar a se tratar com mais carinho, com mais gentileza, seu filho vai entender. Ele aprendeu a chorar, mas ele ainda não está conseguindo falar que ele te ama. Olha que interessante colocar essa mãe no movimento de escuta, de perceber que não vai ser 15 minutos do filho chorando que vai mudar tudo, mas que vai revigorar ela. Percebe? São pequenos movimentos em direção a gente, com consciência, com persistência, porque não é fácil, e com presença que muda tudo. O que A a gente gente. não pode É, é normalizar, é uhum. romantizar, né? Falar que é assim mesmo, né? Quando a gente é mãe, eu tenho uma filha, né? Já tem 17 anos, e quando o filho nasce, né? O povo parece que esquece um pouquinho da mãe, né? E às vezes você está com toda aquela dor física do parto, da amamentação, aí vem aquela, né, aquela questão emocional, os hormônios, e vem a cobrança também de que você tem que dar conta daquela criança recém-nascida, e tudo é muita novidade. E às vezes as pessoas falam assim: ah, é normal. Você está sentindo isso, é normal. Às vezes você fala: eu estou triste, eu estou com medo de não dar conta. Não, é normal, tem que amamentar, é assim mesmo. Você tem que, vai dar banho. E às vezes aquela mãe só está precisando de acolhimento na hora, de alguém chegar e falar, olhar, enxergar aquela mãe e falar assim: olha, como você realmente está. Não, deixa um tempinho para você, deixa eu pegar, né, aquela mãe desabafar, só desabafar dos medos dela. Eu acho isso tão importante, a gente enxergar as dificuldades das pessoas, porque é igual você falou, Levi, a gente pergunta às vezes até para as pessoas que a gente tem convívio: e aí, tá tudo bem? Tá. E a gente não quer, às vezes, a gente às vezes vê que não está bem, até pelo olhar da pessoa, e às vezes a gente ignora aquilo ali. Como às vezes a gente ignora o nosso próprio olhar, os nossos próprios sentimentos. A gente olha para a gente, vê que a gente não está bem e, tipo assim, vamos seguir. Ok, vamos seguir, mas acolhendo e procurando melhorar aquele sentimento ruim que você está. Porque o sentimento ruim o tempo todo com você não é normal, né? Interessante, né? Eu vou fazer 2 exemplos de pergunta para você. Eu vou Sim. fazer o que trivialmente a gente faz quando encontra um amigo. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Olha só agora como eu vou levar de uma forma diferente. Olá, Gabriela, como você está se sentindo? É Olá, bem. Thiago, como que você está se sentindo? Porque é sobre o sentir, né? É Exato. sobre o sentir. Ou seja, sabe o que tem de mensagem dentro dessa segunda frase? Eu me importo com você. Percebe a diferença? Com Exato. certeza.
ou padrões, muitas vezes geracionais. Posso entrar só um pouquinho dessa questão da normalização, do que a gente carrega Uhum. sobre crença geracional? Isso pode nos levar, por exemplo, e isso tem muito no dia a dia, Gabriela e Thiago, que é a normalização de relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque você vira para um relacionamento, talvez, que um avô, uma avó passou, um pai, uma mãe, é normal, como Gabriela disse. Né? Ou seja, se não tem ali uma análise de consciência, uma percepção, um autoconhecimento, isso que você normalizou, naturalmente você vai passar para os seus filhos. E o ciclo não se quebra. Né? E eu ia até te perguntar, Levi, porque, igual você falou, cada caso é um caso, um indivíduo era um ser único, né? Como é que faz a pessoa detectou que ela está com uma fobia, ela está com algum transtorno? Qual é o passo que ela tem que dar? Quando ela aceita isso, né? Ela aceitou, ela falou, realmente eu não estou bem. O que que você diria assim? O que que ela tem que fazer? E assim, eu até acho ruim ficar interrompendo, mas eu vou já Não, mas aproveitar assim, as perguntas da Gabi para colocar mais situações. E você diz, que eu também acompanhei, que não existe evolução sem dor. Mas precisa chegar nessa dor para que haja essa evolução? Aqui, ao pé da letra, essa frase nos leva talvez a uma romantização da dor, que é o que eu não quero aqui. Né? Então, assim, sim. existe sim evolução sem dor, mas demanda um esforço, demanda uma persistência. Lembra, nosso cérebro é programado para evitar dor. Então, se eu tenho que Exato. sentar e estudar, a minha mente vai dizer o que não, tem algo mais prazeroso para você fazer. Né? Se eu tenho que conversar, uma conversa séria com a minha esposa ou com o meu esposo, não, né? Deixa isso para depois. Ou seja, é a dor. Mente programada para evitar a dor. Eu faço o quê? Busco prazer. Né? Então, dentro desse pensar, de que forma que eu consigo olhar para as questões na minha velocidade, no meu tempo, e buscar formas de atravessar. Se uma frase a gente mudando, a gente muda todo o sentido, imagina se eu começar a perceber e acolher aquilo que eu sinto de uma maneira autoral de eu querer atravessar, de eu querer mudar, de eu ser um marido melhor, um profissional melhor. Uhum. E isso tem a ver com a nossa individualidade em pensar assim: eu não preciso ter a velocidade do outro. Não é porque deu certo para o outro que vai dar certo para mim na mesma velocidade. Eu posso ter ali o que eu chamo de pequenos passos. E tem aí a questão do enfrentamento, entrando um pouquinho da questão do que vocês perguntaram antes, né? A pessoa se vê com algum transtorno, ela tem que se ver antes, o que pode levá-la para um transtorno. Vamos pegar um exemplo de um carro, né? Eu Uhum. tenho um carro, eu sei que de tempos em tempos eu tenho que fazer uma manutenção preventiva, eu ignoro, né? Eu não percebo os sinais, vai aparecer ali uma luzinha no painel. E eu vou ignorar porque é só uma luzinha no painel, o carro está andando, né? Da luzinha no painel começa um barulho. Depois que começa esse barulho, já vem uma terceira situação que aí já vai ser muito pior, muito demandante de ser remediada. Eu preciso começar a parar de romantizar coisas que não são boas para mim. Eu preciso entender por que eu normalizo coisas que me machucam. Por que que eu ignoro coisas que eu gostaria de fazer? Por que que o medo me limita e eu gostaria de avançar? Aí são pequenos sinais. O transtorno ele tem que ser tratado. E aí você tem que buscar profissionais, você vai no médico, você vai fazer terapia, né? Mas antes a gente tirou a nossa capacidade de percepção em nós mesmos. Porque a gente está muito deslocado para o mundo. Peraí, como eu sinto? Lembra? Gabriela, como você está se sentindo? É sobre Uhum. você. Não tem aquela, eu estou feliz se meus filhos estiverem felizes. Também. Mas se eu não Uhum. tiver, isso não suporta. Né? Porque senão fica todo mundo bem e eu mal. Percebe? Levi, é tão engraçado que um assunto vai puxando o outro, né? É a questão, tanto que é importante a questão do autoconhecimento, que trabalha a sua autoestima, que é o seu amor próprio. E eu até tirei aqui uma parte da Bíblia que eles falam assim, que o amor combate o medo.
né? É na questão assim, quando a gente começa a se amar, a gente que a nossa autoestima, a gente começa a se conhecer melhor, a estar mais em contato com a gente do que o que realmente importa para a gente, quando que eu vou falar não, eu saber dos meus limites. Então, tem uma parte em João, que é capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, você vê assim, como o medo está mais relacionado, relacionado com a gente mesmo, né? Não é nem com o externo, na verdade. Essa do medo, né? Está mais relacionado com o nosso ser, né? Então, Gabriela, é interessante para quem nos assiste. Faça uma pergunta: seus medos de 10 anos atrás, quantos deles se tornaram realidade? E o quanto que você perdeu de tempo sofrendo por eles? Exato. Olha Olha que só, Levi, interessante. eu sou uma pessoa que tem alguns medos excessivos. Eu tenho um medo que eu tenho, que é fobia, né? Eu nem considero, é de avião. Eu viajo, já passei por muitos casos até que ficam engraçados. Na hora, não, mas na hora que a gente está lá passando, né, dentro da aeronave. Mas, assim, foi algo que eu decidi, porque eu amo viajar. Eu amo estar em contato com as pessoas, eu amo aprender culturas, sabe? Eu me sinto assim pertencente a esse mundo, né, que Deus nos proporcionou. E quando eu viajo, eu vejo muito isso, né? A mistura das pessoas, as histórias das pessoas. Então foi algo que eu falei assim, gente, eu vou enfrentar esse medo, porque eu não vou deixar de viajar, porque quando eu chego é muito bom, é prazeroso, né? Então vale a pena. Eu não vou deixar isso me paralisar e ficar uma pessoa, não vou pegar avião, totalmente limitada. Eu falei, não, e é algo que quando para as pessoas, às vezes, é tão pequeno, mas quando eu viajo de avião e faço várias conexões, e não sei, eu me sinto assim, orgulhosa de mim mesma. Porque eu falo assim, nossa, olha, passei por isso. E às vezes, quando balança, dá medo, mas eu passei por isso, eu consegui ir. Para mim, assim, é algo para celebrar. Você me fez me lembrar de uma frase que eu gosto muito, Uhum. que diz assim, ó, ela é do Viktor Frankl: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um Exato. porquê enfrenta qualquer como. Você mostrou o amor que você tem por isso cria um porquê, isso não te leva para uma inatividade, isso te faz avançar, e toda vez que você avança diante do medo, você mostra que ele não te limita. Toda vez que você para diante de uma situação, você mostra um limite para sua mente. Ela entende assim: é ali que eu vou. É. Quando você E, começa a avançar sistematicamente, gradativamente, você vai expandindo. Uma coisa fantástica na nossa mente chamada neuroplasticidade, que é a habilidade da nossa mente criar isso. novas conexões neurais. Você vai criando ali formas de se relacionar com aquilo que era um limite para sua mente. Um Isso. porquê, uma consciência. E é algo que não é fácil. Porque antigamente, um dia antes da viagem, eu tinha vários sintomas. Eu passava mal, eu não dormia, nossa, me dava taquicardia. Às vezes, sim, eu tomo medicamento com prescrição, claro, de um médico, quando é uma viagem mais longa. Comecei a seguir até o Instagram daquele Lito, não sei se vocês conhecem, que é sobre. Exato, que é medo de avião, e que ele passa muita segurança, ele explica tudo, como é que a decolagem, como é que é o pouso, e isso me trouxe muita segurança. Eu fui atrás de algo que eu falei assim, para amenizar essa sensação, essa fobia.
E foi muito bom. Então, acho que a gente também tem que conhecer esse medo, o porquê desse medo, como controlar, como enfrentar para não te paralisar, você ficar limitada, aprisionada, porque eu acho que é uma prisão. Você cria recursos, né? E são os recursos e a consciência e o porquê que te ajuda a atravessar. Por exemplo, o Lito fala e profissionais da aviação dizem assim: turbulência não derruba avião. As Uhum, estatísticas exato. mostram, né, que existe mais acidente de carro do que aéreo. É hiper seguro, você tem dupla checagem, mesmo se parar os motores, né? Você tem, quer dizer, você começa a colocar conhecimento aqui e é o que a nossa mente precisa para tomar decisão. Quando a gente É. não coloca razão, e esse é o ponto que eu quero chegar, Gabriel e Thiago, a emoção toma conta. O que Deus deu para a gente para organizar nossas emoções? Para ter uma grande orquestra harmônica, fantástica. Razão e emoção, né? Exato. Eu tiro a razão, a emoção toma conta de mim. Deus não daria para a gente algo que não seria importante? As emoções e Sim. a razão. Né? E ainda vem algo de fábrica dizendo assim: opa, se tudo, né, tiver acontecendo, eu tenho algo para te proteger, que é o meu mecanismo de luta e fuga, né? Porque eu não quero que você sofra. O que você estava sentindo antes? Você estava sentindo assim: minha mente entendeu que é um perigo, eu preciso me afastar. Uhum. Ela entendeu que viajar é um perigo, então eu vou afastar. Vai dar dor de barriga, né? Vai dar Uhum. calafrio, vai dar um monte de coisa. Por quê? Porque ela aprendeu. Quando você avança, você traz o prazer, você traz o porquê, você traz o propósito e faz o caminho completo, você estimula uma nova rede neural ali que diz o quê? Opa, eu tenho um caminho. E Uhum. à medida que você vai estimulando esse caminho, você vai mostrando para o medo assim: opa, eu tenho uma resiliência diferente da que eu tinha. Antes eu fugia, eu colocava desculpa, eu dizia muitas coisas ali, né? Mas não parei, porque eu aprendi a enfrentar, né? Eu aprendi a encarar com consciência, com percepção e com presença. Levi, aqui a gente está tratando muito, abordando o indivíduo, né? Questões individuais. Mas eu vejo que você tem esse projeto, gestão de projetos, comunicação empresarial. Tem como levarmos esse conhecimento também para o coletivo? Trago e é meu esforço, né, dentro da atualidade, né? Eu sei quanto eu passei por uma situação muito ruim, né, que é uma situação de estresse, esgotamento, e quando eu vejo que há possibilidade, eu vejo que não há um outro caminho senão através da educação, senão através de novas práticas, senão através de novas ferramentas. Então, quando eu consigo uma oportunidade de sentar com o diretor ou dar uma palestra e levar dizendo para eles assim: olha, que tal? Vê o que você prefere, ter resultado a curto prazo e acabar ali, ou continuar performando com mais longevidade, cuidando das pessoas, estimulando o autocuidado, entendendo que o profissional é uma pessoa, que ele não é só um número. Eu levo ali um olhar de uma vida um pouco mais leve e gentil, logo longeva. Né? Eu tenho um projeto, não sei se eu posso dizer aqui, mas Claro, ele está sim, saindo fica à da vontade. que chama Pega Leve, que são estratégias para uma vida leve e produtivamente gentil. É um livro que sai agora, né, junto com um programa, onde eu convido as pessoas a participarem sobre esses 4 pensamentos: profissional, pessoal, relacionamento e qualidade da vida, entendendo que eu posso trabalhar em harmonia com essas áreas. Porque senão eu vou ser aquele que eu vou conseguir conquistar o que eu quero profissionalmente. Mas será que vale a pena as custas da família, da minha saúde, do meu autocuidado? Então, eu não estou falando em longevidade, né? Então, é um pouco do meu movimento de hoje, Thiago e Gabriela. Levar para as empresas um olhar um pouco mais longevo, fazer com que as políticas, né, de governança saiam do papel e vão para o dia a dia, que realmente tenha o cuidado pelas pessoas, não fique só bonito lá dentro da missão, da visão e dos valores da empresa, né? Que ele transforme. E aí é tanto na esfera de coordenação, de liderança, de direção, quanto da operação também. Né? Então, é isso que me move, que me movimenta, levar um pouco desse olhar, tanto corporativo
mais empresarial e comportamental, ajudando as empresas a terem um movimento um pouco mais longevo de suas atividades, né? Entendendo que são feitas por pessoas, né? Levi, e quem achou interessante aqui no nosso podcast, quer conhecer um pouco mais o Levi Corrêa, como é que faz para entrar em contato com você? Certo. Bom, eu tenho um Instagram, onde eu movimento um pouco, é @correia.levi, Correia sem o I, e Levi com Y. E tem o YouTube, Levi Correia Oficial, né? São as duas formas, as duas redes sociais, ou se tiver alguma necessidade de contato mais direto, tem meu e-mail, levi@levicorreia.com.br, treinamentos, palestras, um pouco dessa visão leve e gentil também é o que eu dissemino nos dias de hoje. E você faz atendimento também individual, não faz? Faço atendimentos individuais, faço atendimentos em grupo, treinamentos, palestras. Tá? Essa é a minha atividade de hoje. Assim, agora eu vou até aproveitar, é uma dúvida na hora que eu fui ler o seu currículo, hipnoterapeuta. Às vezes a gente fica com aquela mística, né? Mas como que funciona, Levi? É o uso da hipnose de uma forma terapêutica, né? É como a gente ajuda a pessoa, dentro de uma estratégia de sugestões, a dar novos sentidos a eventos, a situações traumáticas, dentro da memória, dentro do tempo de memória dela. Muitas questões, nós temos lastros da infância. Então, questões aprendidas com cuidadores, com pai, com mãe, com professores, que vão criando ali marcas, né? Que a gente chama de imprinting. Então, é uma forma da gente buscar aquilo dentro da emoção, do evento, né? Ajudar a pessoa a ressignificar, para a mente ter uma nova possibilidade de um caminho diferente daquilo do aprendido, né? Então, a hipnose nada mais é do que uma técnica onde a gente deixa a pessoa em contato com ela, silencia um pouco o mundo externo e faz com que ela entre em contato com o que ela entendeu a respeito dos eventos e das situações. Não tem nada de místico, não tem nada de outro planeta. Às vezes as pessoas pintam isso de uma forma de que eu tenho poder. Não, não tenho. Cada pessoa tem poder dentro de si, né? Sim. E ela pode criar ali recursos para ela, né? E tem, por exemplo, situações em que a pessoa escutou na infância: você não consegue, você é incapaz, você é fraco, seus primos são melhores. Aí ele vai na escola, dá uma gaguejada na primeira aula, onde precisava apresentar um trabalho. A mente busca uma referência, tem ali um mecanismo que ela usa de defesa. A partir dali, ou ele vai se adaptar, vai começar a buscar trabalhos que não sejam direto com o público, né? Ou ele sempre vai fugir. Né? Não tem uma outra, né? Ele cria um mecanismo para afastar da dor. Imagina isso diante de muitas questões da vida. Então, a hipnose é uma ferramenta que hoje, né, ela também ajuda as pessoas a olhar, né, para as questões internas, silenciar um pouco o mundo externo, né, e buscar recursos dentro da própria história para conseguir enfrentar questões aí do cotidiano que atravessaram ela de uma forma ou outra, né? Então, tanto a hipnose, junto com a terapia, a hipnoterapia, como a programação neurolinguística, né? Ou seja, a forma com que eu falo, a forma com que eu construo as minhas crenças e que a forma que eu desconstruo também, está totalmente ligado com aquilo que eu olho para o mundo, né? Como significa. A pessoa chega para mim e fala assim: Levi, eu sou medroso. Eu falo: não, você está medroso, é um estado. Como que seria você sem esse medo? Como que seria você de uma maneira um pouco mais corajosa? Então, se ela pega um padrão, generaliza aquele padrão, ela vai mostrando para a mente que aquilo ali é o modo operandi dela funcionar. Mas dentro dela tem recursos também. Então, dentro dessa plasticidade da mente, a gente também pode estimular, né? Dentro de pensamentos e sentimentos, o que ela pode construir como o que ela chama de verdade. Quando eu falo sobre isso, sempre me lembra e vem no pensamento. Vocês assistiram Matrix? O primeiro Matrix? Eu assisti, Lembra? mas confesso que eu não lembro assim direito, mas eu assisti. Né? O Ken Reeves, que é o Neo, e o Morpheus, que é o Lawrence Fishburne, mas não me falha a memória se eu estou falando certo o ator. Mas é assim, ele tem a pílula
vermelha e a pílula azul, né? Uma para Uhum. dela, ele toma uma, outra para dentro da Matrix. E aí tem uma frase, uma fala entre eles que é assim: o Neo, né, ele começa a pegar lá no set, pega na TV, pega na poltrona e vira pro Morfeu, né, o grande mentor dele, e diz assim: isso daqui é real. Aí o Morfeu vira para ele e fala assim: o que é real para você? Se você entende como real tudo aquilo que você pode ver, ouvir ou sentir, o real são só estímulos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Olha que interessante. Quando a É. gente começa a pensar com a nossa mente, com um biocomputador fantástico, né, o que eu vejo, se não uma interpretação dos meus olhos? O que eu sinto, se não uma interpretação de um conjunto complexo de crenças e valores? Né? Então, eu Sim. tenho memórias visuais, memórias auditivas, memórias sinestésicas, gustativas, e a nossa mente é uma máquina de busca de probabilidade. Só que ela é reprogramável. Só que eu tenho que entender que não é para fora, é para dentro que eu tenho que olhar. E às vezes a E que gente bom, né? fica sempre na busca de recursos externos, né? Também tem que buscar recursos internos. E que bom isso, né, Levi? A gente poder reprogramar, porque a gente não fica com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E a gente tira essa crença e já coloca outro que a gente pode se reprogramar, né? Que a gente pode mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças ruins, né? Da nossa jornada. A gente precisa ser um pouco mais gentil com os nossos tropeços. E a gente precisa se apaixonar pelo nosso desenvolvimento. Não é porque a gente tropeçou, não é porque a gente caiu que a gente tem que ficar lamentando. A posição da lamentação é a posição da criança que vive no adulto. O adulto cai, ele levanta, ele chacoalha, ele fala: opa, deixa eu ver o que eu aprendi aqui com essa queda, com essa topada. Né? A criança não, ela se vitimiza, ela faz birra, ela Exato. culpabiliza, né? Não, o adulto ele banca. Né? Então, assim, eu estou convidando a gente olhar um pouco para o adulto que reside em nós, né? Para a Uhum. gente harmonizar essa criança que pode vir e entender, é o momento da criança aparecer ou do adulto aparecer, né? Então, viver em harmonia com essas distâncias é muito importante, né? Levi, aqui a gente no Simplesmente com o Gabi, a gente gosta também de conhecer a pessoa. Já conhecemos o Levi Correia aqui, psicanalista, hipnoterapeuta, que faz esse belíssimo trabalho, que é pai de gêmeos. Mas a gente queria conhecer um pouco mais de você mesmo, do Levi, um hobby que o Levi tem. Rapaz, olha que interessante, né? Não mais, mas eu fui até faixa preta de taekwondo, Oh, adorava lutar, né? Hoje, meu hobby é ver meu filho, muitas vezes, ele tendo um tempo para o futebol e eu sendo um grande fã dele, assim, ou minha filha no balé, né? Eu gosto muito de ter ali um momento de leitura, né? Eu sinto que eu gosto de ter desse tempo para mim, um momento à tarde que eu tiro um café, abro um livro físico ainda, aham. ainda não perdi o livro digital, né? Gosto de folhear, marcar, rasurar, Eu grifar. também sou assim. E assim, eu dentro disso, né, dessa sociedade muito barulhenta, eu gosto muito também de meditar. Né? Dentro do meu trabalho, eu chamo de auto-hipnose, mas é quando a gente consegue, através de uma respiração consciente, de um relaxamento progressivo, dizer assim, ó, para a gente, tá tudo bem. E não só o tá tudo bem normalmente, né, Aham, o que a gente sim. Pra rotula por fora, aí, né? mas se encontrar, né? Se encontrar. Então, talvez sejam esses pontos aí. Levi, e um sonho? Você acha que já realizou um sonho que você tinha? Você até usou falar um medo que você tinha 10 anos atrás. Mas às vezes um sonho que você tinha, você realizou ou você tem sonhos ainda para realizar? Envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Né? Então, acho que o sonho ele é grande uma mola propulsora da nossa vida. Quando a gente deixa de sonhar, a gente vive o sonho dos outros e parece que falta algo um pouco mais autoral. E é isso que a gente não pode deixar de lado.
né? Então, no dia a dia, como que a gente volta, talvez, a se reapaixonar por coisas se a gente não tem coisas novas? Ou então, aquilo que eu almejo, mas não como um desejo vazio, mas que é algo que me fortaleça, que me faça bem. Você sabe que o meu desejo, eu não tenho tempo para atender o tanto de pessoas que me procuram. Eu tenho agenda, eu tenho lista de espera, né? Então, o meu desejo é chegar em mais pessoas. Um desses movimentos foi o projeto, foi o livro. O outro vai ser uma atividade online para chegar em mais pessoas, mas está alinhado com esse propósito de conseguir chegar em mais lugares. Porque às vezes é uma fala, às vezes é uma reflexão, às vezes é um Exato. momento em que você para e olha para você e fala assim, cara, eu posso, a qualquer momento, até tenho aqui, né, que eu acabo usando com alguns clientes, ou a figura do avião, o Aham. momento que você faz assim, você muda totalmente a sua rota, É. né? Mas o comando está na sua mão, está na sua mão. Então, se eu tenho um sonho, tenho. Eu quero atingir o maior número de pessoas com essa fala. O meu desejo é que as pessoas entendam que a vida não precisa ser dura, que ela não precisa ser penosa, que a gente pode ter uma vida um pouco mais leve e, mesmo assim, produtivamente gentil. Quanto mais pessoas eu alcançar, eu sei que mais pessoas eu vou ajudar com isso. Levei uma sugestão, você já citou vários livros, tem inclusive o seu, mas uma sugestão de livro, ou de filme, ou até de viagem mesmo, para que a gente possa ajudar as pessoas a se autoconhecerem melhor, realmente se transformar. Muito bom. Olha, eu acho que tem vários, mas o que me vem agora tem um livro que chama O Poder do Hábito. Eu gosto muito dele. Eu acho que como a gente funciona, né? Que ele nos ajuda a pensar, ele abre o hábito, né, em três partes: gatilhos, rotinas e recompensas, né? É um jeito da gente perceber a forma com que a gente repete nossos padrões, e aí está uma mudança interessante de comportamento, né? Outro chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É muito interessante também, que ele mostra através da mente a nossa forma rápida e instintiva de reagir diante das coisas, e aquela que a gente para, pensa, responde com consciência, que é a nosso modelo devagar. Tem outro que eu acho muito legal, que é o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse é Ah, um livro fantástico também, né? E vários outros assim que eu posso estar dentro da. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a questão do trauma, né? A questão de como a nossa mente está muito mais próxima dos animais que a gente imagina. Esse daqui é um livro fantástico, chama O Despertar do Tigre. Você sabia que o animal ele é o único que ele consegue entrar e sair do trauma sozinho? gente, não E sabia. sabe como ele faz isso? Lá na savana, você já assistiu talvez um National Geographic, algum vídeo desse mundo animal, você vê o predador correndo atrás ali da presa, Sim. e um último recurso de sobrevivência, ele institui ali um trauma, ele congela e ele cai no chão. E ali, nem todos os predadores consomem. É o jeito dele de conseguir com que ele tenha ali um tempo de vida. O que acontece? Depois ele levanta e ele vai ficar se debatendo por alguns minutos. O que ele está fazendo ali? Aquela energia que foi alocada para o processo de luta e fuga, que ele condensou, ali é o trauma. Ele está jogando para Nossa. fora. Né? Então, quando a gente no dia a dia, olha onde vai construindo nossos padrões. Quando a gente Sim. não fala o que a gente sente, quando a gente normaliza o estresse, a gente está trabalhando essa química, ela vai condensando dentro da gente e vai criando padrão. Eu costumo dizer para as pessoas uma frase que eu acho que eu mais digo hoje, nos dias de hoje, é assim: aprenda a dizer as coisas quando elas estão incomodando, não quando você já não aguenta mais. Exato, E concordo isso com você. aguenta mais, já não sai organizado, já sai estressante. Isso tem a ver com o marido, com o filho, com o relacionamento, com o chefe, Com tá? todo mundo. Mas é um pouco desse nosso processo de luta e fuga, de ameaça. A ameaça de lá de trás, ela ficou hoje no dia a dia, né? Então eu tenho meta,
eu tenho chefe, eu tenho segurança pública. Quer dizer, aqui, o tigre dente de sabre, que era ameaça para os nossos ancestrais, né, hoje ele está ativado em qualquer semáforo. O nosso corpo está em ativação, né, no suposto necessidade de autoproteção. Quando a gente consegue parar, silenciar, se acolher, qual que é o oposto do estresse? Relaxamento. Se eu estou nesse movimento muito intenso, eu preciso encontrar formas de relaxar, de silenciar, de ter um hobby, como o Tiago falou, né? De ter um momento ali de família, né? E aos poucos construir uma melhor relação com a gente diante disso, sem se sentir culpado, sem precisar levar o laptop para reunião de família, sem precisar levar o celular e ficar vendo notificação. Você sabe o desafio que eu faço com os meus clientes? Uma vez por semana, detox de celular. Você não vai tocar. E Você como vai é pegar o difícil sábado, hoje, né? domingo, você vai desligar o celular. Desligar. Hoje as pessoas esquecem a carteira em casa, mas não esquecem o celular. Que, aliás, Exato. dentro daquela coisa, né? Mas aí quer dizer o quê? Se eu tenho o celular como um recurso, eu tenho uma oportunidade. Se eu tenho ele como um gatilho da minha ansiedade, quem é que está sendo o recurso de quem? Olha aqui. Se eu não consigo controlar o celular e desligar ele quando eu mereço, e a ansiedade, e o medo? Aí a gente conversa Quando toda, eu vou me começa a... desligar, né? Exato. Levi, se você aqui nos presenteou com tantas frases, mas a gente ainda pede mais uma frase que quando a gente escutar vai falar, não, o Levi Corrêa que fala essa frase me faz lembrar dele. Essa frase eu falo para todos os meus clientes, todas as pessoas que passam por mim, que é assim. Eu tenho vários, sou apaixonado por coisas que saem assim, que conectam. Mas tanto no autoconhecimento quanto no mundo corporativo, a gente precisa ter estratégia. Tanto estratégia emocional quanto estratégia corporativa. Essa frase é fantástica. Eu não sei quem é o autor, mas a primeira vez que eu escutei, eu guardei. Ela diz assim: ou eu tenho uma estratégia própria, ou eu sou parte da estratégia de alguém. Nossa, Se eu estou num relacionamento abusivo, serve. Se eu estou com meu negócio, serve. Se eu estou diante das minhas emoções, serve. Quem é esse alguém que mora dentro de mim, que muitas vezes me surpreende? Olha que interessante isso. Né? Então, talvez seja essa, né? Eu poderia lembrar em algumas outras aqui, mas de alguma forma a gente conseguir nessa vida corrida criar as nossas estratégias, seja emocionais, seja corporativas, seja como pai, na estratégia, né? E não ser só o operacional, né? E não diminuir no operacional, mas assim, se eu estou muito envolvido com o fazer, talvez eu não esteja pensando em novas formas de como fazer. E aí talvez more a oportunidade que a gente tanto espera. Nossa, é muito conhecimento, né, Levi? Você falou muitas coisas assim, que deu um insight, aquela viradinha de chave, né? E isso é muito importante. Com certeza, quem estiver nos assistindo vai ter isso também, né? E eu quero te agradecer muito, né? Como falo, nosso horário até estendeu um pouco, mas assim foi muito bom. Se deixasse, eu acho que a gente ficava aqui até, né, Tiago? Sim, e a gente aproveita, na verdade. Muito mais do que uma entrevista, a gente traz para o pessoal, né, Gabi? Eu acho, e com certeza quem está nos assistindo também faz isso. Essa reflexão, absorve todo esse pensamento, essa criação dessa estratégia que você tem para nos auxiliar, a gente aproveita também. E sabe que eu achei bonito quando você falou do sonho, do propósito, que é um propósito, né, de vida, atingir pessoas. E o Simplesmente com Gabi tem esse propósito. Então, cada vez mais eu vejo assim que as pessoas que a gente chama têm parecido os propósitos de estar ajudando as pessoas, de estar levando conhecimento, sabedoria, uma leveza para a vida das pessoas, com uma seriedade mais leve,
né? Aquela coisa assim, deixar o peso, a culpa, sabe, o pessimismo de lado e a gente saber levar a vida, que é algo tão precioso, a nossa vida, de uma maneira mais leve. Então, assim, Levi, gratidão mesmo por você estar aqui hoje, sua disponibilidade, né? Tanto de coisas que você faz. E para mim mesmo, e com certeza para o Tiago, é uma honra mesmo a gente poder te escutar uma horinha. Eu que agradeço, quero agradecer você, Gabriela, pelo contato, para o Tiago, pela gentileza, né, desse momento. Está no meu propósito atingir pessoas, espero ter contribuído, né? E muito. E fico à vontade, à disposição, né, de se precisarem de mim, uma nova oportunidade, eventualmente para alguma empresa ou que nos assiste também, se quiser levar um pouco dessa reflexão para ela, para a empresa, para os colaboradores, contem comigo também. Essa é a minha missão, né? E não tenho nada de errado, nenhum medo, nenhum receio de falar assim, posso ajudar, né? Então, E é com um pouco da minha certeza. disposição para isso. E como a gente falou de frase, posso finalizar com a última frase aqui para a gente? Claro, claro. Essa é uma frase de Nietzsche, de um livro bem interessante que chama Assim Falou Zaratustra. Que diz assim: demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. Depois que acontecer, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. E isso tem a ver com tudo: comportamento, inteligência emocional, autocuidado. Quando você vai mudar, vai ter sempre alguém que vai querer sua versão anterior. Aí você tem que resistir com consciência, com percepção, com presença, né? E daí tá os resultados da vitória. Que Muito obrigado mais uma vez, Levi. A gente se sente muito honrado com a sua participação, com a sua palestra aqui pra gente, porque a gente sabe também que é concorrido o seu tempo pelo gabarito que você tem, por todo esse trabalho que você desenvolve e está desenvolvendo cada vez mais. A gente se sente muito honrado. E lembrando que você pode assistir na íntegra todo esse bate-papo com Levi Correia através do nosso YouTube. Você às vezes pegou na metade do bate-papo, vale a pena assistir na íntegra. É para transformar vidas mesmo. É para isso que nós estamos aqui com simplesmente Gabi agradecendo o Levi e agradeço você também, Gabi, pela oportunidade. Oh, eu que agradeço a você, Tiago, a todos que estão nos assistindo, a Deus, primeiramente, que nos permite estarmos aqui hoje, e ao Levi, que você continue com esse propósito de vida, transformando vidas e fazendo com que as pessoas elas queiram existir. Você falou uma palavra assim que às vezes a gente esquece muito, a questão de existir, né, de cumprir isso plenamente, né, vivendo o presente, né, com a presença mesmo, né, com a qualidade, né, o tempo de qualidade. Então, gratidão, Levi. Agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, boa tarde, né? É isso aí. E vai chegando ao final, simplesmente com Gabi, um programa de um podcast que gosta de falar sobre empreendedorismo, saúde, comportamento, religiosidade, sempre com o intuito de transformar vidas. E contamos com você na próxima terça-feira. Um abraço a todos, fiquem com Até Deus. mais.